Pessoal, vamos iniciar então nossa apresentação. Essa é a nossa quarta edição do X The Expert. Prazer estar recebendo todos aqui. Hoje a gente estamos com 220 participantes, um número bastante interessante da edição passada. Tenho o maior prazer de receber uma equipe de peso, uma turma super legal, com baita conhecimento. Começando aí com o nosso super colega Rafael Sartin, da ArcelorMittal. Rafael? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer imenso estar aqui, estar nessa situação bem peculiar, né, que a gente está vivendo. Mas, enfim, continuando os trabalhos, né? Não podemos parar, não. É isso aí. Seguindo pelo meu colega também, super amigo, Thiago Lira. Thiago, alô, pessoal. Pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago, sou engenheiro mecânico aqui de Pernambuco e eu tenho um relacionamento já há um certo tempo já com a E3S e vamos conversar hoje um pouco sobre isso. Parte de indústria pesada, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar em loco lá no estaleiro, né, Thiago? Você pode me mostrar? Lucas. Bem bacana. Também estou com o meu colega Rodrigo Tasca. Rodrigo? Opa, pessoal, tudo bom? Já sou de longa data aqui da E3S, acho que conheço bastante gente. Eu falo longa data, uns 20 anos aí, então espero poder contribuir com a minha experiência no mercado de simulação. Isso aí, show de bola. E também o nosso já cadeira cativa aí, Carlos Fontes, o flamenguista, que não cansa de ganhar título. E aí, Carlos? Faz quase um mês que eu não ganho título, mais de um mês, né, que eu não ganho título, eu tô tenso já com isso. Eu só quero deixar bem claro que a entrevista são pessoas de peso na indústria pesada, isso não tem nada a ver com os efeitos da quarentena, né? Então, só para exatamente. Nada de estar comendo bastante, estar ganhando muito peso no exercício. Bacana, todo mundo passando por esse desafio aí também, né? Desafio extra. Então, pessoal, a nossa proposta aqui hoje é falar sobre simulação para equipamentos da indústria pesada. Trouxemos aí principalmente profissionais que estão na indústria, Rafael Sartin pela Arcelor e Thiago Lira trabalhou bastante tempo no estaleiro Atlântico, agora trabalha como consultor. Se começar pelo Rafael, fica à vontade aí para começar a abrir os trabalhos, e enquanto isso, pessoal, fiquem à vontade para ir usando o nosso chat aqui, mandando suas dúvidas, fiquem à vontade. Bom, assunto para falar que não falta, né? Uma hora não seria nada. Mas, bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Rafael Sartin, eu trabalho no Centro de Pesquisas da ArcelorMittal, tá? Mais focada na área de simulação aplicada a processos. Também sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo, né, ensinando, dando aula e orientando alunos também nessa área de simulação CFD em termos aplicados à indústria. Tá? Bom, eu acho que nesse momento, eu vou falar do ponto de vista industrial, né? As indústrias estão falando em sobrevivência, né? Acho que a estratégia, né? Toda aquela estratégia que a gente monta ao longo do ano, ela de repente mudou drasticamente, tá? E do ponto de vista mais de engenharia, eu vou falar um pouco da área da pesquisa, nós tivemos agora uma estratégia de focar em projetos de baixo custo, evidentemente, né, para execução e de rápida resposta, né? A gente entende que qualquer estudo de engenharia, seja no nível mais científico ou mais aplicado, ele tem etapas, né, que você tem entregas de médio e longo prazo, mas nesse momento a indústria a gente está correndo atrás e botando toda a nossa energia nas entregas do curto prazo, tá? Mesmo porque nós estamos nessa questão de sobrevivência. Nesse momento, as análises de CFD, eu estou falando CFD que é uma expertise que a gente trabalha mais, tá? Mas a gente tem também simulações na área estrutural. Elas estão se destacando bastante porque é onde agora eu consigo desenvolver projetos numa velocidade maior, né? Com um custo menor em relação a outras metodologias, como, por exemplo, análise experimental, né? Constantemente a gente precisava ir ao campo, tomar medições, preparar, né? Montar e equipar alguns protótipos, ou até mesmo algumas análises mais analíticas. Então, assim, a gente está focando bastante nas simulações, fazendo caso curto e simples, mas que traga um retorno significativo. Então, assim, eu acho que é legal porque, nesse momento, a gente está conseguindo mostrar
quão forte é essa ferramenta de simulação computacional, porque a gente consegue fazer mais rápido e, novamente, nós estamos agora focando em resultados que efetivamente trazem valor para a empresa. Porque às vezes a gente trabalha com vários projetos onde o resultado é um resultado interessante, promissor, né? A gente sempre guarda isso e sempre dá continuidade nesse tipo de trabalho. Só que nesse momento a gente está focando nos resultados que efetivamente agreguem valor. Então a gente está conseguindo mostrar, já em poucas semanas, resultados através de simulações que a gente fez, né, de forma super rápida, e valores que estão sendo trazidos de forma significativa nesse momento para a indústria, né? Não sei se todos os colegas estão de acordo, né? Mas a gente está vivendo agora um momento onde o resultado do curto prazo ele interessa muito mais do que os resultados do longo prazo, né? Mesmo porque a gente não sabe se as empresas vão sobreviver a longo prazo, entendeu? Sartinho, até um comentário aqui, uma coisa bacana do teu comentário aí, é de conseguir resultado rápido para aplicar na prática num curto prazo de tempo aí, né? Acho bacana isso porque o pessoal tem aquele estigma de que simulação é algo de longo prazo, que demora para fazer e que não tem resposta. Eu acho que o que tu atribui a isso? A experiência de vocês? O desenvolvimento já foi feito? Um time bem treinado? Como é que vocês conseguem agora nesse momento que a resposta tem que ser dias, semanas, seja lá o que for? Como vocês conseguem isso, né? Entregar no curto prazo? É interessante essa pergunta, porque você tem razão, tá? Todo mundo que fala em os trabalhos de simulação, eles enxergam resultados a longo prazo. Claro que a gente tem bastante resultado a longo prazo, né? Efetivamente. Mas foi interessante para a própria equipe, a gente mudou o mindset para focar no curto prazo. E aí, eu ressalto o que você falou, a experiência, a qualificação da equipe ela é fundamental nesse momento, porque a gente não tem muito tempo para parar para estudar, né, para procurar coisas, ajudas, assim, claro, a gente tem ajuda, suporte de vocês e de colegas, mas assim, tudo de imediato, entendeu? Então, eu vejo assim, a experiência nesse momento está fazendo a coisa alavancar, tá? Porque a gente não tem muito tempo para ficar estudando. Sim, sim. Eu queria botar meus 2 centavos aqui nessa conversa, porque como a gente está falando de indústria pesada, e isso o Thiago e Sartinho podem falar mais do que ninguém, quando a gente fala de um equipamentozinho, uma partezinha do processo, essas coisinho, né? Essas coisinho, a gente está falando de coisas gigantescas com valores absurdamente altos e assim, que qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha traz uma consequência catastrófica, né? A gente teve exemplo, isso há pouco tempo atrás, de empresas de óleo e gás, que ficava, todo mundo achava que ia ser uma segunda Petrobras, e no que faz uma falha, essas estruturas são tão grandes que foi suficiente para destruir a empresa. E a mesma coisa acontece, né, sempre nas indústrias pesadas, seja isso siderurgia, seja isso mineração, óleo e gás, mesmo na parte agrícola, se você erra um projeto de equipamento agrícola, e você põe isso no mercado, acabou, entendeu? Então, esse retorno que o Sartinho está trazendo, de que com um projeto consegue trazer retorno com projetos relativamente simples, de curto prazo, né? Talvez não sejam tão simples, mas de curto prazo, é fantástico. Todas as vezes que eu faço uma apresentação, sempre digo assim, eu tenho pouquíssimas exceções de casos em que com um único projeto você não paga seu investimento no software. O pessoal todo fica com essa coisa de software, O mais difícil é isso que o Tasca perguntou. Gente capacitada para fazer e conseguir no curto prazo obter resultados tão bons assim. Então, me permita colocar esse aspecto aqui. Pessoa faz muita diferença quando a gente precisa de resultado rápido, direto e objetivo. Engenheiro bom não dá em árvore. Você tem que plantar, regar todo dia, né? Olhar lá, ver se a maçãzinha está bonitinha, essas coisas todas lá. Senão, meu filho, quando você precisar, a coisa está ruim. Eu queria também adicionar isso aí, o que o Carlos falou, né? E cada vez mais as margens na indústria estão cada vez menores, né? O pessoal está sempre querendo ter um pouquinho mais de lucro. E isso aí acaba resultando em até fatores de segurança que vão evoluindo para serem menores, né? Então, essa segurança de você ter a capacidade do equipamento, a capacidade da estrutura,
ela realmente conseguir segurar aquela carga, aquele trabalho que ela vai desenvolver com uma boa margem de segurança, se você ter aquela segurança maior, só a simulação vai conseguir, começa a trazer esse resultado em alta velocidade, né? Você pode fazer isso aí por analítico, mas o analítico tem uma hora que ele chega no limite. Você não consegue chegar no detalhe com o analítico. Então você tem que realmente começar a fazer a simulação. E a simulação realmente ela está trazendo cada vez mais projetos com margens menores e com a mesma segurança. E é extremamente importante essa parte da simulação. E é bom ver que esse mercado no Brasil está começando a crescer. Como o pessoal falou, tá um pouco devagar ainda no Brasil, mas está crescendo, tem um pouco de mercado. E eu acho que saindo agora dessa crise que a gente está passando agora, vai ter uma demanda muito reprimida que vai se liberar de repente. E eu acho que é uma hora do pessoal se preparar mesmo, sabe? O pessoal está pronto para atender essa demanda. E basicamente era isso que eu queria entrar. Vou fazer acrescentar, né, um comentário que está interessante, é o seguinte, né? Queira ou não, a gente tem que tirar proveito das situações, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade. O que acontece? Como a gente está sendo cobrado por resultado, então, muitas vezes a gente desenvolvia um estudo, fazia uma simulação, a empresa identificava que aquilo era efetivamente interessante e ia para frente. Agora não, agora a gente está gastando um tempo para mostrar qual foi o valor. O resultado gerou quantos milhões a menos para a empresa, né? Seja um custo fixo ou uma oportunidade do produto. Tá? Então, a gente chama, né, que é o nosso value creation, né? Quanto efetivamente, na ponta do lápis, esse resultado trouxe. E o legal desse momento é o seguinte, que às vezes você fala, eu preciso de uma equipe capacitada. Bom, isso daí para a gente já é fato, né? Para a gente conseguir trabalhar em modelos de forma rápida e precisa. E às vezes você pega um cara com perfil, né, mais gosta de estudar e desenvolve o CFD, e muitas vezes é um perfil de pessoas que não são acostumadas, né, naturalmente, a darem resultados de imediato. Isso. E nesse momento, nós estamos sendo forçados a fazer estudos de simulação de alta qualidade, tá, gente? Nós não podemos esquecer que a qualidade do resultado ela é fundamental. Então, como que eu faço um resultado, eu gero um resultado de alta qualidade, rápido, e botar na ponta dos lápis quanto que ele está trazendo de retorno? Esse é um desafio que a gente está tendo agora, que a gente está sendo forçado a fazer isso, só que ele instantaneamente já está trazendo um grande ganho com relação à simulação. Então, as justificativas, né? Vale a pena eu ter uma equipe de simulação? Vale a pena eu contratar mais gente? Vale a pena eu comprar mais software? Que a gente ficava na ponta dos lápis, né? O pessoal da E3S vivenciou isso há alguns anos, quando a gente começou há mais de 10 anos atrás na Celó a trabalhar dessa forma. Hoje está sendo instantâneo e rápido. Então, assim, só dos últimos resultados que nós tivemos nessas últimas 3 semanas, já são números suficientes que eu já mostro, nós precisamos manter esse investimento e aumentar esse investimento para o futuro. Né? É como a gente já está começando a pensar na situação pós-Covid, que realmente vai ser pesado. Exatamente. Se você permite, tem 2 perguntas que estão aparecendo aqui que eu achei muito interessante e que tem tudo a ver com esse tema. Uma delas é a questão seguinte: a gente quer resultado bom em curto prazo, precisa de gente, você deu cantou certinho, mas tem uma pergunta curiosa aqui que é assim: tudo bem, eu vou fazer a simulação rápida, mas como é que eu sei que isso aí está certo? Como é que eu valido esse negócio aí? Né? Se eu quero curto prazo, tem que tomar cuidado com isso. E a outra coisa é a questão da presença de mulheres nessa área, né? E isso eu posso até testemunhar, porque eu vivo passeando por aí, fazendo palestra, principalmente na área de simulação, realmente há uma concentração bastante interessante, ímpar, eu diria assim, de mulheres querendo que isso chegue até a indústria pesada, vamos dizer assim. A indústria pesada realmente tem essa... É raro você encontrar uma mulher, né, na indústria pesada, mas por esse caminho da pesquisa, por esse caminho da simulação, eu tenho visto isso mudar e mudar rápido. Eu não sei qual é a opinião de vocês desse aspecto também. Então, são duas perguntinhas que foram levantadas aqui que eu achei interessante trazer para o debate. Eu concordo plenamente com essa questão da mulher. Eu tenho tido muito contato com mulheres trabalhando com a parte de elementos finitos. Estou, inclusive, agora para começar um serviço com uma mulher, né? E ela é a gerente da empresa e ela é expert em elementos finitos. E eu acho que está bem representado isso aí. Claro que sempre pode melhorar.
né? A parte de exatas ela é uma parte que normalmente é dominada por homem e tem que ter mais mulher nessa história. Nos últimos anos tem entrado mais mulher na parte de exatas e isso é um bom movimento. E tem que continuar, tem que entrar, metade da população. Tem muita gente boa ali. Então tem que estimular o máximo possível, sabe? Se mulher quer entrar na engenharia, quer entrar na simulação, tem que entrar. Vamos estimular o máximo possível. Eu posso, assim, eu vou nem falar o porquê, eu vou só dar os meus números, né? Hoje, na nossa equipe de simulação, a gente tem muito mais mulher do que homem trabalhando. E nesses últimos 10 anos que eu venho orientando alunos, né? Principalmente em temas aplicados à indústria, e já contratamos, né? Alguns desses alunos estão trabalhando hoje efetivamente como engenheiros, usuários do software. Inicialmente é isso aí, a procura eram os homens, né? Orientar muito mais, né, os meninos, e agora a procura está massivamente maior com as mulheres. E o resultado delas é surpreendente. Elas estão, eu vou falar que elas estão ganhando espaço não, tá? Na minha experiência própria, já ganharam espaço. Elas já estão definitivamente dominando essa parte do mercado. Sartinho, eu te fazer uma pergunta aí, porque tu tem esse vínculo também com a universidade, né? Então, tu é professor lá da Federal e tu conhece bastante o pessoal que trabalha lá que faz iniciação científica, que tem a parte de pós-graduação. Eu acho que tu acaba conhecendo bastante gente lá e convidando a trabalhar na indústria, né? Acho que tem esse link aí que você faz. Dentro da Federal, da universidade, você vê esse movimento também? O pessoal, né, número de mulheres especializando, trabalhando com simulação? Bastante, bastante. Eu acho que a parte de simulação, no passado, era muito a área acadêmica, assim, ela era muito teórica, né? A gente também não tinha um poder computacional para desenvolver grandes aplicações tridimensional, né, equipamentos complexos. Hoje, um aluno de graduação, né, a gente consegue trabalhar em TCCs que efetivamente já trazem o resultado, em termos extremamente aplicados, né? Não necessariamente a gente fica só no desenvolvimento de um novo modelo, a gente já consegue aplicar modelos e resolver problemas reais, né? Então isso tem atraído demais, porque a experiência que eu tenho é que a grande maioria dos alunos, para não falar todos, eles têm muita paixão em aplicar, em ver, né, o resultado do seu estudo sendo aplicado na indústria, por mais que seja às vezes um estudo super teórico, né, baseado em fundamentos, e não necessariamente um passo ou não passa, né, uma aplicação. Então eu vejo um crescimento, principalmente porque hoje a ferramenta computacional nos permite enxergar o resultado e diretamente, de forma simples e rápida, a gente efetivamente vê números, né, resultados em casos reais aplicados à indústria. O Julian, ele fez aqui uma pergunta que eu achei interessante. Tem dificuldade de implementar simulação na empresa hoje? É um cabo de guerra de confiança e valores em uma empresa de 2 anos. Algum comentário sobre isso? O Sartinho, ele já falou aí que ele teve um pouco de experiência com essa questão, mas eu também queria falar um pouco da experiência que eu tive. Na nossa discussão, eu consegui convencer a gerência a implementar a análise estrutural dentro da empresa, né, que a gente fazia a parte terceirizada. E foi um ganho absurdo que a gente teve, sabe? Era uma questão que a gente ficava esperando, às vezes, pelo fornecedor e inverteu, que agora, no momento, né, na época, a produção acabava sendo empurrada pela simulação, né? A gente conseguia fazer a simulação e dizia, ó, tem que fazer tal coisa por conta do resultado da análise e a produção é que tinha que correr atrás agora dessa questão. Então, isso acabou acelerando muito o nosso processo lá, né? Então, o que eu acho que, o comentário que eu posso dar sobre isso é você realmente vai ter um pouco de dificuldade, porque é um valor alto para investir, né? Mas o retorno realmente, ele é um retorno grande, tá certo? É um retorno grande. Você consegue voltar o valor do software rapidamente, em questão de menos de um ano. Facilmente. Thiago, um ponto importante aí que você tocou, e eu vejo bastante isso, né? Acho que na indústria pesada tem bastante, outros também, mas eu vejo muito na indústria pesada, que é o time de engenharia terceirizar o serviço de simulação. Hoje em dia não é que o pessoal não acredite em simulação, não vê potencial de aplicação, não sabe do retorno, mas acaba vendo, eu tenho que ter gente treinada, vai demorar até fazer isso, valor do software alto, eu vou terceirizar. Eu vejo experiência própria, eu vejo muitas pessoas falar também que, ok, você pode fazer isso terceirizar,
mas isso acaba não fluindo tanto e não tendo uma produtividade tão grande quanto ter isso internamente. Você pode citar alguns Exatamente. fatores, como, por exemplo, você vai terceirizar com alguém que, por mais tenha experiência, não tem expertise que vocês têm no produto, essa parte de comunicação, de passar a informação para alguém, eles fazerem o cálculo, entender e passar essa informação para vocês. Você pode citar o que atrasa e qual a diferença de ter internamente e terceirizar? Claro, sem problema nenhum. Um caso que a gente tinha, um caso clássico eu vou falar exatamente da minha experiência, né? No caso, eu era engenheiro de movimentação do Estado do Rio Grande do Sul. Se me permitem, eu vou compartilhar aqui a tela, tá certo? E então a gente fazia essas movimentações aqui, tá? Então o que acontece? A gente fabricava as peças do navio no dique, na parte de pré-edificação, desculpe. Nessa parte de pré-edificação, ó, vocês conseguem ver a tela? Ainda não, Thiago, não estou vendo. Ainda não. Só um segundo. Deixa eu ver então se eu consigo aqui. Share screen. Vamos lá. Aqui, perfeito. Agora. Então, a gente construía boa parte do navio nessa parte de pré-edificação, mas tinha que ser movimentada pelo dique. Conseguem ver, né? Perfeito. Então, essa fase aqui era muito crítica. Era uma fase muito crítica. Você está transportando, basicamente, milhões de reais em HH, em estrutura, em tudo, sabe? Os próprios pórticos que você está utilizando, você está transportando milhões de reais, na verdade. Né? Você está falando aí de 6 meses de trabalho de uma fábrica, né? São quantos mil trabalhadores, quantas mil trabalhadores. Nesse caso desse bloco aí, são 2.600 toneladas de aço especial para navio, né? Então a gente está falando aí de cifras gigantescas, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de reais. E isso tudo transportado numa única movimentação. Então, no caso anterior que a gente fazia a terceirização. Deixa eu só. Não, aqui está certo. No caso anterior que a gente tinha, a gente passava essas simulações para o terceirizado e eles retornavam: olha, o teu bloco está com problema numa região tal. E a gente não podia pedir para o cara desenhar o reforço. Quem tem que desenhar o reforço somos nós. Então a gente desenhava o reforço, mandava para o cara e esperava ele retornar. Isso era questão de mais ou menos uma semana para ele, sabe? Então, quando eu cheguei para a gerência e disse: vamos internalizar isso aqui, sabe? Eu já tinha feito a pós-graduação com a E3S, na época eu já estava fazendo algumas análises, eu revisava as análises que vinham do parceiro, e eu dizia: vamos trazer para dentro, eu tenho certeza que eu consigo fazer isso mais rápido, a gente traz mais um engenheiro e vai conseguir resolver isso bem mais rápido. Então, o que acontece é que, no processo da própria análise, a gente já via os problemas que ia ocorrer com o bloco, já passava para a produção e o relatório já saía tudo pronto. Olha, o bloco apresentou esse problema aqui, a gente passou para a produção, tem que botar um reforço aqui, um reforço ali, aumentar um olhar na região e pronto. Então a gente passou de esperar um mês para uma análise vir, e essa análise vir com um problema, a gente pediu para introduzir um reforço. E essa análise voltar uma semana depois, então prazo aí de 5, 6 semanas, a gente passou para 2 semanas. Foi um ganho gigantesco de tempo, né? Então foi o que eu falei, que a gente passou da produção ficar puxando a simulação, né, esperando o resultado: cadê o resultado, cadê o resultado, cadê o resultado? O resultado estava antes do bloco estar pronto. Então a gente chegava e dizia: olha, a simulação está pronta, vocês têm que introduzir o reforço. Então isso acelerou muito o projeto. Então quando a gente comparou o resultado entre o projeto anterior e o projeto que a gente fez da simulação interna, a diferença foi gigantesca. E eu posso falar um pouco aqui sobre o caso de valores, né, que a gente fazia. Então, esse aqui, no caso, no Atlântico Sul, a gente produziu 2 séries de navios, né? Uma série Suezmax e uma série Aframax. No projeto Suezmax, as análises eram terceirizadas. A gente fazia análise com o pessoal da Tecnitas, que é o braço de engenharia do ABS. O ABS é uma sociedade classificadora de navios, e a gente fazia com eles. Então, a gente tinha garantia de expertise com eles. Isso era bom para nós. Era muito bom, porque os caras, aquilo ali era o diário deles. Mas o tempo era muito tempo que pediam. Era muito tempo que eles pediam. Porque, simplesmente, eles tinham muitos clientes. Eles tinham que atender todos os clientes e o tempo que eles conseguiam atender era isso: eu consigo entregar em um mês. E a gente acabava tendo um custo aí de 400 mil para poder fazer todas as análises. E aí o que acontece? Eu cheguei para o pessoal e disse: olha, a gente pode fazer esse investimento, a gente compra mais uma análise, a gente contrata mais um engenheiro, vai ter um custo de 210 mil. E acontece que a gente conseguiu um resultado muito mais rápido do que a gente estava conseguindo antes, né?
Enquanto que esse projeto aqui, a gente teve todas as análises entregues em questão de 1 ano, esse aqui a gente entregou todas as análises em questão de 4 meses, com apenas 2 engenheiros. Então, quando a gente traz a análise para dentro da empresa, tem uma pessoa dedicada para a análise, você ganha muito. Você ganha muito. Agora, claro, você tem que ter a garantia de expertise. Eu não estava sozinho nessa, a gente estava com um engenheiro fantástico que a gente conseguiu encontrar no Rio de Janeiro, Gelder. Não sei se alguém conhece, mas um engenheiro fantástico. Me ajudou bastante nessa questão. Ele já tinha experiência com a parte de análise estrutural com um pessoal de classificadora e ajudou bastante nessa passagem, né, de processo. E a gente teve muita vantagem nessa história. Conseguiu muita vantagem. Então, um ponto, basicamente, né, Thiago, isso. O que eu queria comentar, né, que isso eu sempre vejo e comento com as pessoas. Muitas pessoas pensam na simulação como aquilo que vai te dar uma resposta, né? Então, eu preciso saber se quebra, eu preciso saber reduzir 10% de massa. Mas acho que uma coisa que é muito importante, mas o pessoal não se dá conta, é o quanto a simulação ela te ajuda a entender o teu produto ou o teu processo. Né? Exatamente. Então, durante o processo de simulação, você começa a entender, então essa aqui é a parte mais frágil, isso aqui, né, a perda de carga está maior por causa disso aqui. E como você já conhece do produto, que é difícil para quem é terceiro, você já consegue, entendendo aquilo, a solução é quase que automática, né? Como que você vai solucionar aquilo ali. Exatamente, então, você não fica esperando o input da pessoa para dizer, olha, eu estou vendo um problema aqui. Você já viu o problema. Você já vai às saber vezes o que ela vai te passar de resposta... já vai falar com o cara direto. Exatamente. Às vezes o que ela vai passar de resposta não é o que vai fazer você entender. Às vezes ela, olhando aquele resultado, enxerga importante um negócio e te passa aquela resposta. Exatamente. Você, como conhecendo o produto, olha e vai dizer, agora eu entendi o que está acontecendo. E uma outra coisa também, né? Você contratar uma análise estrutural, mas você não ter o conhecimento para entender os resultados dela, é a mesma coisa que você jogar dinheiro fora. Certo? Sim. Então, a gente teve vários projetos lá, não teve só o Sujmax, não teve só o Aframax. Eu recebi algumas análises que, se fosse eu entregando, eu teria vergonha de entregar. Não vou falar o nome da empresa, mas nem daqui do Brasil, na verdade. Mas se eu entregasse um resultado daquele, eu teria vergonha, sabe? Porque era muito ruim. E para muito pessoal lá, não, tá tudo tranquilo. Eu disse, não, cara, tá com muito problema. Essa análise tem muito problema. E era seu problema, e tinha que ser solucionado. Tem que ter, mesmo que você vá contratar, vá terceirizar, se você não tiver uma pessoa com expertise para ver se a análise está com algum problema, uma pessoa para revisar dentro da sua empresa, você está jogando dinheiro fora. Não tem outra palavra, você está jogando dinheiro fora. Porque o cara pode entregar qualquer coisa, pode entregar uma imagem muito bonita, você dizer, tá tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo. Você não tem essa garantia. Você tem que ter a garantia interna. Você não pode ficar simplesmente confiando num terceiro. Você tem que ter a sua garantia. Sim. Posso comentar? Acho que eu até faço um link aqui sobre esse tema. Eu até teve uma pergunta que foi muito boa. Foi o Maicon Rossi. Ele fala o seguinte, falando do tempo das simulações, né? O pessoal acaba demorando muito em projeto porque quer começar com uma simulação perfeita, né? E é verdade. Na verdade é o seguinte, qual é o resultado que você quer? A simulação ela é uma ferramenta. Às vezes ela vai te dar um resultado que esse resultado vai ser o que você quer, ou muitas vezes o resultado simplesmente vai te fundamentar para uma tomada de decisão. Bom, todo projeto ele vem para trazer algum benefício para sua empresa. A redução de custo, melhorar, né, o desenvolvimento de um produto. Então, todo projeto tem um valor agregado. Então, se você quer emplacar a simulação na sua empresa, é você mostrar o resultado de um projeto e mostrar quão importante foi a simulação como ferramenta para aquele resultado. Você tem que investir um tempo em cima disso. Não é simplesmente acabou o projeto, próximo. Gaste, invista um bom tempo, boas horas, dias ou semanas, se for necessário, para mostrar a importância dos resultados desse projeto e quão importante foi a simulação ali. Tá? E com base nisso, é que você monta também sua estratégia, se você já é uma empresa que tem simulação. Então, nós temos os projetos caracterizados, né? A gente tem projetos que a gente utiliza terceirizado tranquilamente, tem projetos que a gente utiliza trabalho com universidade e tem projetos que a gente resolve internamente.
tá? Normalmente, o terceirizado são projetos também rápidos, que você não requer o know-how do processo, porque eu tenho que entender do processo, siderurgia, né? Você chegar na minha casa e falar qual é o meu problema e o que eu tenho que fazer, é o sonho de todo mundo, mas não é a realidade. Você vai conseguir algumas vezes. Se você tiver expertise no meu processo, tudo bem. Mas, pô, eu vivencio aquele processo todos os dias, então eu tenho que conhecer o meu processo. Conhecendo a ferramenta, eu sei o que pedir para o cara fazer essa simulação. Então, terceirizar não é chegar e resolve o problema. É simplesmente, olha, eu tenho um problema X, eu preciso de uma avaliação tal, tal, tal. Me faça essa avaliação. Essa é uma característica de projetos. Assim como com universidades, aí a gente entende, a gente procura muito projetos onde a gente precisa conhecer melhor o fenômeno que está ocorrendo ali dentro, para ter o melhor entendimento do processo. Então, às vezes é um erro muito grande, né? Muitas empresas contratam a universidade para resolver um problema. Não é por aí. Ela vai gerar conhecimento, que com base nesses conhecimentos, a gente tem fundamentos para uma tomada de decisão. E internamente, é onde a gente, às vezes, ganha velocidade de uma gama de projetos. Porque eu conheço o processo, eu tenho uma equipe altamente qualificada, então ela conhece os modelos, os softwares, entendeu? E aí a gente consegue evoluir no know-how. Então, às vezes, eu preciso desenvolver o know-how, que é resolver aquele problema naquele processo específico. Então, acho que a gente tem como separar. Existe mercado para todos, para trabalhos com universidade, para trabalhos com terceirizados, e vale muito a pena ter uma equipe própria. Esse momento de crise, eu mesmo, todos os nossos contratos congelados, a gente segurou os terceiros e nós estamos trabalhando com a equipe interna. Então, os resultados estão vindo de uma equipe interna. Aí hoje eu falo, pô, ainda bem que nós batemos bastante, né, nas justificativas, para poder hoje ter uma equipe interna altamente qualificada, com software, com computador, né, compatíveis para a gente poder resolver os problemas que a gente está resolvendo. Sartinho, uma pergunta do meu lado, que eu sempre vejo vocês falam dessa luta inicial para implantar a simulação. Só que imediatamente depois que você consegue implantar, o que eu vejo é uma mudança grande, né? O pessoal dentro da empresa que não via espaço acaba vendo muito mais aplicação do que a ideia inicial e acaba dando uma sobrecarga gigantesca. Vocês estão rindo porque é o que eu mais vejo, né? Assim, não, né? Quando o pessoal topa, pô, então resolve isso. Isso aconteceu. Cara, tinha dia que tinha fila. Tinha dia que faz um cálculozinho aqui para mim, rapidinho, só para ver se está aguentando. Cara, é um inferno depois que implanta, sabe? Depois que passa assim a informação, aquele cara ali faz conta, lascou. Depois do primeiro, acabou a paz, não tem jeito. Isso acontece demais. A verdade é o seguinte, por parte da diretoria, gerência geral, você justifica a simulação com números, é dinheiro, é retorno e tudo. Por parte dos engenheiros, quando a gente começou a fazer a simulação, pô, depois que se resolveu a primeira, a segunda, a terceira, aí na quarta eles já queriam resolver o mundo, né? E a demanda não parou de vir. Depois que você faz 2, 3 trabalhos bem feitos através da simulação, você conquista a equipe. Você conquista seus, né, os engenheiros, os técnicos responsáveis por um determinado processo, e ali ele começa a confiar nesse tipo de solução. Agora, o cara não é expert, ele não é especialista, então ele vai pedir para você simular o mundo. A sua expertise vem para você exatamente identificar o que ele quer como resultado. Vale a pena simular o mundo? Não. O que eu posso simplificar? Aí, no que eu posso simplificar, é onde vem sua expertise no processo, para você saber colocar suas hipóteses, o que você pode desconsiderar, e a sua expertise de simulação, que isso é fundamental. Que você não ganha só tempo, né, de velocidade simplificando os modelos, mas você começa a também ter maior confiabilidade, tá, na precisão do seu modelo. Então, a confiança que você tem na precisão do seu modelo é a confiança que você tem na hora de apresentar os resultados. Então, depende muito de experiência, né? Porque, infelizmente, na indústria, nem tudo a gente tem lá medições de campo para poder validar. E aí, você vai deixar de fazer por conta disso? Então, a gente sofre, né, muito porque, infelizmente, a gente não tem muitos trabalhos técnicos. Você não tem um artigo de alguém que já resolveu um problema que é o que você está querendo resolver e tem lá todos os dados, é só você validar. Infelizmente, não tem. Então, muitas vezes a gente tem que usar de experiência e, claro, resolver um problema, abre um outro projetinho para entender melhor aquele fenômeno, vai lá no campo, tira medições. Então, a gente sempre tem alguns projetos que você não promete entregas, né, para não ficar no radar gerencial de cobrança.
aquilo ali é para gerar conhecimento. E temos uma gama de projetos para gerar resultado. Falando um pouquinho do ponto de vista aí, talvez, do que já foi terceiro, né? Durante muito tempo eu trabalhei como gerente nessa área de consultoria, né? E a gente trabalhava muito com empresas que não tinham simulação interna, não tinham esse conhecimento, estavam começando e frequentemente encaravam aquela grande pergunta: eu invisto no software ou eu invisto na consultoria, né? E a nossa resposta sempre é assim: você está fazendo uma coisa que é única ou você quer ter pesquisa, desenvolvimento, trabalhar na melhora dos seus produtos continuamente? Invariavelmente a resposta é a segunda, óbvio. Então, meu amigo, você tem que ter isso internamente. Porque quem vai conhecer do seu processo, quem vai conhecer do seu equipamento, aquela pergunta que até eu provoquei, eu voltei para trás, questão da validação, que o Sartin tocou agora nessa última participação dele. Não é uma questão de você validar. Você não vai validar quando você é uma pessoa que está dentro da sua indústria. Você não está validando aquilo naquele momento, naquela hora. Você tem um histórico inteiro de desenvolvimento. Então, na verdade, a sua validação é um processo que você teve ao longo de muito tempo. Se você é uma empresa de consultoria, que está caindo de paraquedas ali para ajudar alguém a fazer uma determinada simulação, esse alguém, se tiver juízo, vai colar com você para poder entender o processo. Aí são 1, 2, 3, 4 reuniões para você conseguir entender o processo do cidadão. Uma vez que você faz isso, aí vem a tal das condições de contorno. Aí arrancar condição de contorno, você não conhece o processo, é outro sofrimento, né? E aí vai, e o que você fala não é o que o outro entende, aí você vai, é um sofrimento o tempo todo. Mas às vezes não tem opção. Às vezes a única opção daquele grupo é fazer uma simulação de curto prazo, ele não tem alguém não tem tecnologia interna, e pelo menos para curto prazo ele tem que resolver. Para esse grupo, você trabalhar sendo terceiro e apoiar nesse desenvolvimento é fundamental. Tem o seu papel, sim. Não, com certeza tem um papel. Mas você tem... Exato. Você não pode simplesmente confiar cegamente no cara. Exatamente. Numa das apresentações que eu fiz até algum tempo atrás, eu falei, existem basicamente 3 tipos de pessoas que lidam com simulação, né? O contratante, né? Que é justamente essa pessoa que vai pagar e que vai ter que ser capaz de analisar se aquilo que ele está comprando está certo ou não. Tem a pessoa que vai resolver isso internamente e tem o desenvolvedor. O desenvolvedor vai ser aquela pessoa que vai desenvolver os novos modelos e tudo mais. A gente aqui está falando normalmente dos 2 primeiros, que é o contratante, seja interno ou externo, né? E vamos dizer assim, o usuário, né? O usuário que vai resolver os problemas de curto prazo, de médio prazo ali. Então, eu acho muito interessante essa conversa que a gente está desenvolvendo aqui. Vou fazer um pouquinho o papel do advogado diabo aqui. Tem espaço para o consultor nisso aí? E aí, Thiago, tem? Tem espaço sim. Tá aparecendo algumas coisas sim, cara. Assim, como o próprio Carlos falou, né? Então, quando você não tem a capacidade, você tem que confiar com um terceiro, né? Mas aí você tem que verificar se aquele terceiro ele tem histórico de saber como realizar aquele problema, né? O que é que ele já fez antes. Então tem histórico, sim. Tem possibilidade, sim. Eu tô conseguindo aos trancos e barrancos, mas estou conseguindo fazer uma coisinha aqui ou ali. E tem possibilidade, sim. Mas, Thiago, sempre baseado num lastro, né? É importante fazer um lastro, ter um networking e criar uma carreira. Aquilo que eu falei no começo da apresentação, dificilmente vai ter um anúncio lá dizendo, olha, temos uma super vaga aqui para o engenheiro especialista. Não, tudo que a gente viu até agora e construiu até então foram vagas que foram construídas, foram oportunidades que foram desenvolvidas, né? Pois boa parte dos trabalhos que eu tenho feito, acho que quase todos, na verdade, não foram eu procurando alguma coisa. Chegou a mim. Alguém disse, aquele cara ali consegue talvez resolver. E aí... Vai fazer conta. Exatamente. Aquele cara ali faz conta, vai lá. Aquele cara ali faz conta. Olha só, eu costumo dizer para meus alunos, olha, o network é o melhor currículo que vocês podem ter. Com certeza. Porque também não é só conhecer a pessoa, né? A pessoa vai te conhecer pelos resultados que você pode produzir, né? Então, é isso aí que você falou. Você fica bem falado. E é uma relação de confiança, né? Ela transcende a trocar e-mail ou fazer uma proposta comercial de software. Eu entrei na E3S muito depois do Rodrigo Tasca, né? E eu sempre observei a forma como ele, o Kruger, são pessoas aqui que eles têm uma forma de parceria com as empresas, de acompanhar o processo, de ter essa empatia, de participar e criar esse network, esse laço com
um parceiro, né? Ele transcende, é um pouco diferente de simplesmente ser um prestador de serviço ou um prestador de software. E tem uma coisa que é importante talvez destacar para as novas gerações aqui, né? A gente, quer dizer, há pouco tempo tivemos uma dessas conversas com o Drop aqui, ele falando do primeiro computador que ele utilizou, que era um computador que ficava numa sala blindada com 45 guardas na porta, porque o computador custava $1 milhão, né? E hoje em dia você tem computador potente a preço, literalmente, considerando aquilo que você vai, o impacto que você vai ter com a simulação, é preço de banana. Se você não tem condição, mas eu preciso ter um supercomputador aqui para poder rodar os casos mais complexos. Não, você tem simulação em nuvem. Você tem um admirável mundo novo que vocês têm que aprender a explorar. Né? Você tem que aprender a explorar, vocês têm que aprender a desbravar. Se eu abrir aqui a hora e pedir para o Tacho começar a falar disso aqui, ele vai ficar 3 horas só falando de como é bonita as nuvens. Então, assim, lembrem-se sempre disso. O mundo inteiro caminha para esse compartilhamento de recursos, de otimização. E isso é uma coisa muito nova. E quando você aprende a trabalhar com isso, já tem diferencial. Isso é importante para vocês entenderem também. Está barato, claro, né? Obviamente considerando as circunstâncias que a gente está falando, está barato, está rápido e tem com muita novidade chegando. Não tenham medo. Tá? Hoje de manhã está falando sobre uma pessoa falando que uma simulação que ele estava apavorado com uma simulação que ia ter 160 milhões de elementos lá. Cara, dane-se! São 60 milhões, quanto vai trazer de volta? Encara a simulação, para de ter medo. A gente tinha que ter medo disso quando a gente fazia 20 mil elementos e o computador caía no chão e começava a tremer. Hoje em dia não tem que ter medo disso não. Encara a simulação, tem muito conhecimento por aí, muita tecnologia, vão em frente nesse negócio. O Ofir aqui, ele fez uma pergunta interessante. O pessoal tem uma dúvida: como uma empresa de engenharia poderia começar a utilizar a simulação computacional para incrementar valor aos projetos? Bem, tem algumas ferramentas que você pode utilizar de graça na internet, tá certo? Tem, por exemplo, eu espero que não esteja fora do escopo, Lucas, rapidinho só. Tem, por exemplo, o pessoal já falou se não me engano, tem uma computação na nuvem, né? Eu esqueci o nome do solver, mas ele utiliza um solver bastante capaz, do Codiasta, que já é bem conhecido, bem capaz, e aí dá para utilizar ele, sim. Não é o Pointwise, é outro. Mas eu também não conheço, não é o OpenFOAM, não é outra coisa. Eu vou lembrar o nome. Quando eu lembrar, eu vou botar aqui no chat. Mas, enfim, tem várias opções. SimScale, exatamente. Esse é o que eu conheço. O Salome é o pré-post do Codiaster, né? Então, tem essa opção de você fazer análise estrutural barato, tá certo? Tem a opção de você fazer barato. Mas entendam que quando você vai utilizar um software, por exemplo, o ANSYS ele facilita demais. Facilita demais, sabe? Tem muita coisa que você demora um pouco para fazer no Salome mesmo, por exemplo, no Codiaster, que é trivial no ANSYS. Então, o software, a gente pode começar a fazer sim no open source, por exemplo, mas depois de um tempo, a economia de tempo que você consegue a partir de um software que já está otimizado para aquele workflow é muito bom. É muito bom. Eu digo isso porque eu tive um pouco de experiência com os dois. Eu tive experiência com o ANSYS, eu tive um pouco de experiência com o Codiaster. Estou tentando ainda, estar um pouco nos trancos e barrancos, porque é um software um pouco complicado, mas é uma opção muito boa. Tem o SimScale, que utiliza o solver do Codiaster, muito bom, tá certo? E é uma opção inicial. Você acaba pagando ali muito mais barato do que, por exemplo, por uma licença do ANSYS. Mas não é a mesma qualidade de um software dedicado ali fixo para você. Inclusive, uma coisa que eu falei com o pessoal da própria SimScale, que foi uma opção que eu estava explorando quando eu comecei a fazer a minha consultoria. Você não consegue ver muita métrica da malha no SimScale. Então, você não consegue ver qual é a qualidade do seu trabalho, tá certo? É uma opção para você começar, claro, mas não confie cegamente na história. É só isso que eu estou querendo dizer. Beleza? Tiago, aproveitando o gancho aí, você falou de nuvem. Desculpa, Satino.
Acho que teve pergunta aqui no chat também, pergunta com relação a hardware, né? Qual hardware que se utiliza. E teve pessoas perguntando da questão de simulação em nuvem, tá? Então, só para colocar esse pessoal, hoje o pessoal tem utilizado, claro que tem grandes empresas que têm clusters gigantescos, né? Então a gente tem cliente que tem cluster com mais de 10 mil cores, eu conheço bastante a infra dos clientes, eu posso dizer que a grande maioria dos nossos clientes, eles estão baseados em desktop, né, em workstation, que vão aí, hoje em dia, qualquer workstation tem 30, 60 GB, né, mas 60 GB, 100 e alguma coisinha GB, tá? Poucos clientes, né, quem pode pagar, obviamente, estrutura muito boa, mas tem cluster com aí 500 CPUs, 1000 CPUs, 5000 CPUs, tá? E tem a questão de computação em nuvem, né? Então a própria Ansys trabalha com um parceiro, então trabalha com o pessoal da Microsoft, onde você diretamente no software consegue fazer a computação na nuvem. E a gente tem outros parceiros focados em simulação, tá? Como é o caso da Rayscale, que eles são uma plataforma que não é Ansys, né? Não é só Ansys, então fornece para qualquer tipo de software, onde você pode trabalhar na nuvem, mais numa infraestrutura voltada para CAI. Tá? Então é isso que a gente vê, né? De workstation, mas não sei vocês aí, Sartin, Thiago pode falar, mas o que eu vejo muito ainda é o pessoal focado em boas workstations, correto? A gente na verdade, desculpa, Sartin, pode falar. Não, eu só ia comentar, a gente trabalha em boas workstations, a gente tem um cluster, a gente identificou o seguinte, a gente tem que ter esse mínimo para atender nossa demanda. E o que excede, né, essa capacidade computacional, que às vezes você tem um período que é um pico de demanda de simulações e outros períodos que são, né, a gente tem algo menor, e aí a gente parte para a simulação em nuvem. E no momento a gente está, inclusive, junto com o grupo ArcelorMittal, a turma lá da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, a gente está tentando identificar quais seriam as melhores empresas, entendeu? Com relação a isso, qual que seria o melhor contrato que a gente pode ter com relação à nuvem e tudo mais. Então, assim, no momento a gente já tem utilizado algumas, tá? Mas a gente está correndo atrás de entender qual que seria um melhor custo-benefício. Uhum. Acho que esse ponto do pico é importante, né, Sartinho? A gente fala muito da... a carga de simulação, ela não é constante, né? Então, você acaba trabalhando... às vezes tem período de baixa, às vezes tem um período que pedem para você entregar 10 simulações em uma semana. Então, é muito importante essa questão de você se planejar para a demanda média que você tem e aí você vai para o pico. Então, nuvem, eu acho que ainda é muito essa questão, né? Ela atende o pico da demanda que você tem, você utilizar tudo em nuvem, obviamente, acaba sendo mais caro do que ter... Eu acho importante essa fala, esse ser mais caro, porque, assim, o que todo mundo escuta que é o mais barato, é o que se deve fazer hoje. Não é. Nós tem mais de um ano, a gente está fazendo conta, e conta não só aqui no Brasil, lá fora, né, com o grupo todo, a ArcelorMittal, e em princípio compensa, tá, de todo ponto de vista financeiro, enfim, estratégico. A gente tem um mínimo, e esse mínimo vai de acordo com a sua demanda, né, evidentemente, e você ir contratando conforme esse acréscimo de demandas. Sim. Sim. Pela parte de fé, né, como ele acaba requerindo um pouco menos do que CFD acaba você tendo uns domínios gigantes, né, milhões e milhões de células. Normalmente os problemas de fé são um pouco menores do que os de CFD. Então, às vezes, a workstation é mais do que o suficiente. Mas quando você vai trabalhar com um projeto muito grande mesmo, aí realmente você tem que ir para um cluster, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, essas análises megablocks que a gente realizava lá, era coisa de 3 milhões de graus de liberdade, dava para fazer numa workstation de 32 GB. Não era o ideal, mas dava para fazer. O computador, às vezes, dava uma travada, às vezes ficava um pouquinho de memória, um pouquinho a mais de memória do que tem no computador, às vezes ele jogava um pouquinho para HD, mas dá para fazer. Deixa eu ver aqui. O Vinícius ele fez essa pergunta aqui. Onde posso buscar esse conhecimento sobre o quanto de processamento preciso para rodar determinada simulação? O próprio site da Ansys tem bastante informação sobre isso, Vinícius. É bom você dar uma olhada lá. Tá? A Natália fez uma pergunta bem bacana aqui. Essa aí eu queria até os comentários do Rodrigo e do Rafael também. Muitas empresas possuem um centro de excelência responsável por simulações e cascateiam os resultados de forma de investimento para as unidades.
em que patamar está o uso de CAI na ArcelorMittal, se é centralizado nas unidades ou se usa uma ferramenta independente. Eu acho que alguém está tentando compartilhar a tela aqui, só um segundo. Sim, alguém compartilhou a tela. Pessoal, vamos deixar os casos específicos para a gente conversar depois, né? Então peço que tomem cuidado com essas questões de compartilhamento, por gentileza, tá? Sobre essa centralização das demandas de CAI num departamento e cascateando para as unidades. Como funciona aí na Arcelor? E depois, Rodrigo, se tiver alguns exemplos de outras empresas. Bela pergunta, tá? Normalmente, a questão da simulação, né, o uso do CAI, ele está muito focado nos setores de engenharia, tá? Não necessariamente a área operacional ela trabalha diretamente com isso, entendeu? Então, hoje na Arcelor, no Brasil, a gente tem, né, um time na área no centro de pesquisa. E o nosso centro de pesquisa ele atende todas as unidades do grupo, né? E especificamente na unidade de Tubarão, né, ArcelorMittal Tubarão, a engenharia, né, que é uma equipe só voltada a projetos, eles também têm, tá? Então, a gente trabalha com todas as ferramentas do ANSYS, né, para desenho tem SolidEdge, SolidWorks, né, que a gente tem trabalhado principalmente. A gente tem feito muita coisa no SpaceClaim, né, atualmente. Então, a gente está mais ou menos nisso com relação à utilização de software, tá? E só tem algumas pessoas comentaram, né, como é que está no setor automotivo. Eu acho que a gente tem que entender toda a cadeia, porque quando você fala, na ArcelorMittal você vai usar para quê? A gente usa muito focado no processo para melhorar a nossa produtividade, né? E no nosso caso específico, nós temos processos enormes. Às vezes, uma melhoria pequenininha, nós estamos falando de uma redução de 1 milhão, 2 milhões de reais por mês ou por ano, entendeu? Agora, a gente, principalmente no centro de pesquisa, nós temos nossos clientes, que são quem estão comprando aço, que é o setor automotivo, né? Todo o pessoal da linha branca, a área construção civil. E aí nós já estamos trabalhando com os nossos clientes em simulações computacionais e estruturais do produto deles. Fogão, geladeira, automóveis. Então, assim, a gente já está entrando na engenharia do nosso cliente para garantir que ele vai usar o nosso aço, né? E a gente já trabalha o desenvolvimento de um aço específico para aquela aplicação. Então, a gente tem muita aplicação também na área estrutural voltada aos nossos clientes, que é no setor automotivo e toda a linha branca. E construção civil também. Lucas, você pediu para eu comentar algo a respeito disso. Assim, o que eu vejo, né? Assim, a gente tem muita empresa multinacional onde os centros de excelência de engenharia eles estão fora. Tá? Eu acho que teve um movimento no Brasil, é difícil precisar quando, que teve a expansão da engenharia aqui, teve bastante demanda, bastante projeto. Não sei se foi antes de 2010, que as empresas que costumavam fazer tudo lá fora de simulação acabaram trazendo bastante coisa para cá. Então, você teve o grande polo de óleo e gás do Rio de Janeiro, você teve a parte do automotivo, cresceu bastante. Né? No setor automotivo e outras indústrias tem muito o que ele chama de tropicalização. Né? Então, você tem o projeto central, você tem que adaptar as realidades do que tem aqui. Né? Por exemplo, não tem lugar do mundo, ou tem muito menos lugares do mundo onde você tem carro 1.0, então você tem que adaptar essa realidade. Você acaba utilizando simulação aqui. Tá? O que eu tenho visto nos últimos tempos, isso tem reduzido um pouco, tá? Então, tem algumas empresas que eles voltaram a centralizar a parte de simulação lá fora, ou criar núcleos de excelência de simulação. Tem muita empresa que tem núcleos, por exemplo, na Índia, tá? A Índia eu acho que por a questão de custo, né, do HH de engenheiro e pela qualidade de engenheiro. Lá você tem doutores, né, milhares e milhares de doutores sendo formados. Tá? Então, assim, existe muito disso de manter a simulação nos centros de excelência, só que o que eu vejo também é que não é que o pessoal daqui não utiliza, é que o pessoal daqui utiliza seguindo as boas práticas definidas por esses centros. Tá? Então, o que o Sartin tem falado ali, a gente define a metodologia, a gente faz a validação para poder repetir e ter certeza do que está fazendo. Então, acontece muito o desenvolvimento dessas boas práticas, ferramentas, até desenvolvimento de macro, customização, é feito lá fora
e aqui o pessoal acaba aplicando, seguindo as recomendações dessas empresas. Isso eu estou falando dessas multinacionais e tudo mais, mas claro que a gente tem várias empresas brasileiras com desenvolvimento todo aqui, aí todo o desenvolvimento é feito por aqui. O que acontece é que muitas vezes as unidades operacionais, elas não têm times de engenharia, é tudo terceirizado, entendeu? No caso específico da Arcelor, a planta de Tubarão tem um time grande de engenharia que aí eles têm essa competência, então a gente trabalha, eles trabalham, né, utilizando o ANSYS, tanto o CFD quanto o estrutural, e no centro de pesquisa a gente tem centralizado e a gente dá muito suporte a eles. Quando o nosso cliente, eles no caso, né, conhecem a ferramenta, é melhor. Eu trabalho no desenvolvimento de um modelo, uma validação, e ele vai lá e aplica. Exato. Já outras unidades que não têm, né, essa expertise, eu acabo tendo que fazer o papel da aplicação também, né? Então, é uma questão de estratégia da empresa. Eu queria fazer uma pergunta, Thiago. Você que trabalhou em indústria pesada, mais voltado a estaleiro e tudo mais. Uhum. Quando a gente fala de aplicação de simulação, é muita questão de desenvolvimento, validação, ou tem bastante aplicação de normas? Tem muita aplicação de norma, muita aplicação de norma. A indústria naval e offshore, ela usa extensivamente FEA, né? FEA e CFD já faz muito tempo. É o setor que tem bastante dinheiro, tem onde ele pode investir, né? É um dos setores que mais investe nessa parte. Então tem muita regra associada com a própria simulação. Eu posso falar com um pouco de experiência da DNV, que ela tem vários booklets que são específicos apenas para a simulação. Eles vão dizer, por exemplo, qual é a tensão que você vai ser admissível num elemento de tal tamanho. Ele vai dizer qual é o tamanho do elemento que você vai utilizar. Ele vai dizer qual tipo de discretização você pode utilizar. Ele pode dizer qual é o tipo de simplificação que você pode assumir naquela região. Então, tem muita norma, tá certo? Você não vai entrar cego nessa história. Tem muita coisa para ler também, mas, assim, é bem tranquilo. É só você ler, você entender um pouquinho. Às vezes é um pouco difícil de você acompanhar, porque ele pede para você ir atrás de um outro parâmetro, mas é tudo muito bem parametrizado. Então, sim, tem regra e a gente segue as regras à risca. Exatamente para poder estar dentro da prática da indústria, né? A indústria naval e offshore, ela é uma indústria de muito risco, então os caras têm que trabalhar com muita segurança. E essas regras elas são utilizadas até hoje, elas são melhoradas até hoje, exatamente porque elas dão resultado. Então, vale a pena. Isso aí você acaba acelerando muito a análise também, né? Quando você já tem um parâmetro aonde seguir, aí você faz, é claro, um estudo ali de sensibilidade, mas acaba que o resultado da norma ali não varia, você não tem muita variação dentro do que a norma já recomenda. Então, tem sim. Eu achei bacana comentar isso, né? O pessoal está falando bastante de validação, né? De conhecer o resultado, ter resultados bons. Eu vejo que na offshore é muito, muito baseado em normas, né? Então isso dá um bom guideline aí e delimita o que você pode fazer. Bacana, legal. Pessoal, estamos aí chegando no nosso final da nossa apresentação. Tenho alguns recados paroquiais, o nosso sorteio aí do treinamento, que a gente vem comentando. Agradecer todo esse nosso super time de convidados aí que esteve aí conosco. Lembrar a todos que esse é um evento que nós estamos estipulando como semanal. Então, todos os que já se inscreveram na listagem vão receber esse convite semanal. O convite é disparado meia hora, uma hora antes do início da atividade. Em princípio, a nossa proposta é continuar nesse horário das 16 horas nas quintas-feiras. A gente vai observando, nós já temos da semana que vem confirmado, o tema da semana que vem é sobre 5G, então a gente quer desmistificar um pouco mais e tratar um pouco mais desse tema de 5G, como é que ele vai impactar para todos os grupos de engenharia, como é que vai ser a adoção dele no nosso mercado sul-americano. Então, fiquem ligados, estejam conosco nessa apresentação. A apresentação da semana passada, a gente deve disponibilizar no YouTube da I3S ainda essa semana. As outras edições também sobre simulação multifísica a gente já vai compartilhar. Essa apresentação deve estar disponível no YouTube em 1 ou 2 semanas. O nosso objetivo aqui em provocar vocês que estejam conosco é isso, é criar esse ciclo, criar esse networking, né? Então aproveitem,
busquem o Rafael, o Thiago, o Carlos, o Rodrigo no LinkedIn, adicionem, conversem, troquem ideias, perguntem. O network a gente começa nesse momento. Tem muitas perguntas direcionadas para como eu vou construir, como eu vou começar. Comecem por aí. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de estar conectados com profissionais de altíssimo gabarito, né? Então aproveitem essa oportunidade. Thiago, quer dar alguma dica para o pessoal aí e se despedir? Vamos lá. Cara, eu só queria primeiro responder uma pergunta aqui que o Dark H perguntou. Ele perguntou se... Achei. Tem uma dúvida sobre Digital Twin, é utilizado hoje em dia? Com certeza. Com certeza. Está sendo utilizado extensivamente pela indústria offshore, tá certo? Tem muita plataforma. O Sartin se coçou ali. Eu vi na filmagem, ele começou a fazer assim, quando falou de gêmeo digital. Extensivamente, cara. É um mercado gigantesco, está crescendo muito, tá certo? E se você quer, pode entrar, que essa é uma área muito boa, viu? Pode entrar, que é uma área muito boa. O problema é o conhecimento, né? Ainda não... Não é só CFD, não é só fé, tem muita coisa aí no meio, mas é um negócio que está entrando pesado. Aproveitem que isso daí é o futuro, tá certo? Basicamente. Vamos fazer uma edição e trocar umas ideias sobre esse tema também, super importante. E aí, Thiago, fica à vontade. Eu só queria agradecer mesmo, Lucas, pelo convite aí. Eu convido todo mundo aí a me adicionar no LinkedIn. Eu fico bem acessível no LinkedIn. Quem quiser fazer perguntas, trocar uma ideia, fique à vontade. Eu agradeço novamente aí o convite e a presença aí dessa galera de peso. Eu acho que eu sou o expert júnior na história aqui, mas eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigado. Boa. Saquinho, fica à vontade. Pessoal, eu agradeço a oportunidade, cara. É excelente ver esse grupo, entendeu? Um network com relação a esse tema aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que fortalecer muito e para a gente sair bem desse momento, tá? E dessa forma, eu acho que a ferramenta, né, de simulação computacional, ela é sim um grande destaque. Agradeço a oportunidade. Também estou disposto, né? Vocês podem me procurar no LinkedIn, Rafael Sartin, ou também no Instagram, tem um perfil profissional, professor Rafael Sartin. Eu sou 100% aberto, né? Dentro do possível, assim, para estar trocando ideia, perguntas, dúvidas, direcionamentos e principalmente contato. Preciso de todo dia a gente recebe, né? Recomendações ou companheiros da indústria procurando algumas empresas profissionais, então a gente está sempre trabalhando nesse link, conectando, indicando pessoas e empresas. Então, vamos fazer contato, sim. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Sartin. Tasca, fica à vontade. Lucas, só queria agradecer o Thiago e o Sartin aí, né? Prazer vê-los de novo aí, tá? Valeu pela participação, foi bem bacana. O pessoal que está assistindo, eu também, como o Sartin comentou, fico bem contente de saber que tem tanta gente interessada num tema, que a gente acha que é um pouco de nerd, restrito ali ao nosso mundinho, mas que bacana que tem bastante gente interessada aí. E, cara, bacana ver interesse em outros temas, né? Como falou ali, então essa parte Digital Twin que falou, a parte de indústria médica, a gente tem know-how nisso, experiência, vamos fazer também, vamos em frente. Sim, e compartilhem conosco, né? Se todos os ouvintes aí surgiu uma ideia, alguma coisa provocativa, envia para o grupo, envia no LinkedIn, envia pelo e-mail cursos@3S. A gente precisa isso, construir e unir o nosso conhecimento, né? Muito obrigado, Tasca, muito obrigado. Carlos, por favor. Só agradecer aí aos participantes, né? Só realmente peso pesado. Espero que nem tão pesados assim, né? No final desse processo todo, mas somente realmente pessoal com muita experiência, a ansiedade com que as pessoas estão fazendo perguntas aqui é entusiasmante aqui, é realmente muito legal, e é bom saber que temos uma geração surgindo por aí, volto a dizer, no norte do mundo, né? No norte do mundo, na parte da calota de cima lá, eu posso dizer que a parte de simulação estrutural e fluidinâmica lá é considerada basicamente commodity, gente. Então, óbvio que é para todo mundo lá a importância de simulação. Talvez seja essa nova geração que está chegando aqui que vai transformar isso em commodity aqui no Sul também. Vamos lá, vamos juntos, que o que mais a gente quer é ajudar vocês a fazer isso. Então, obrigado por todo mundo e
a gente se vê aí na próxima. Beleza, professor. Até um tema que eu li bastante aqui sobre otimização topológica. Bom, a gente está desenvolvendo um curso específico de otimização topológica. Quem está conosco aqui como participante também é o professor que está desenvolvendo o curso. Ele mandou um WhatsApp agora há pouco. Aí, professor, veja a responsabilidade quanto gente interessada no tema, hein? Então, a gente vai fazer também um Ask the Expert em relação à otimização topológica, um super tema. Já tem alguns participantes aqui em mente que a gente pode vir a convidar. Então, muito obrigado.